Muitas pessoas têm perguntado para nós a nossa visão sobre as religiões, sobre Deus, o que pensamos sobre todas essas coisas, sobre a existência de seres, até porque nós falamos, de intervenção extraterrestre, falamos de alguns assuntos bem polêmicos, e muita gente está querendo entender, nós temos alguma religião, nós seguimos alguma crença, nós somos contra a Bíblia, nós não acreditamos em Deus, então vamos esclarecer hoje, vamos falar bastante sobre isso, Nosso objetivo não é criar embates, criar nenhum tipo de debate filosófico, religioso, enfim, é buscar a verdade. E como nós estamos em busca da verdade, nós não temos nenhum dogma, não temos nenhuma crença estabelecida em cima de doutrinas, religiões, filosofias ou escolas esotéricas, nenhum tipo de segmento. Nós somos pesquisadores livres e independentes. Então, vocês não vão encontrar aqui no canal segmentação religiosa. Nós vamos investigar as religiões, nós vamos investigar e buscar pesquisar a história da humanidade no mundo todo e fora do mundo também. Então, se existem referências e evidências na história da humanidade que nós fomos visitados, sim, por seres, por consciências inteligentes que trouxeram informações afirmando que elas não eram daqui, como o nosso próprio amigo, camarada Jesus Cristo falou, meu reino não é deste mundo. Em João, capítulo 18, versículo 36. Outras passagens também, Ele disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, assim, nós vamos pesquisar essas referências. O que será que ele quer dizer com isso, Vários líderes religiosos afirmam que os seres celestiais, os anjos, vieram do céu. Céu, para nós, é o firmamento, é o que nós estamos vendo aqui, acima das nuvens, Mas, o que é isso? Através da ciência, nós vamos descobrir várias mentiras sobre a existência desse céu, dessa realidade, que as religiões chamam de mundo celeste, mundo divino. Então, quer dizer que Deus, Jesus, os anjos e todos os seres divinos, estão no céu, acima das nuvens? É isso? Bom, para nós, a pesquisa tem que ser feita de forma com muito discernimento, com muita consciência. Nós vamos seguir ao pé da letra as escrituras simplesmente porque a palavra de Deus está ali, mas que eu saiba, Deus não escreveu nada ali. Foi o homem que escreveu. E que eu saiba, Jesus também não escreveu nada. Foram os homens que escreveram em cima do que ele falou. E nós sabemos também, através de nossas pesquisas, que a Bíblia foi compilada há quase 500 anos depois de Cristo, por Constantino. E foi um movimento iniciado quando a Igreja Apostólica Católica Romana iniciou, por Roma, que eram os perseguidores do movimento ligado a Jesus, a Yeshua. Então, não soa muito estranho nós seguirmos ao pé da letra e acreditarmos dogma e cegamente em um livro que foi escrito pelos homens? Existem verdades ali? Sim. Deus existe? Sim. Mas nós temos que ter um olhar mais científico. Essa é a nossa busca. Nós, pesquisadores, temos esse olhar de desvendar estes mistérios antigos, pesquisando com um olhar científico. Da mesma forma que o conhecimento da ciência com relação à Terra, ao formato da Terra, aos astros, ao Sol, à Lua, às estrelas, possui um dogma, possui uma visão completamente distorcida e manipulada pelo ser humano, nós também vemos que existe distorção, manipulação em cima das religiões, não só do cristianismo ou do judaísmo, que contém o livro da Bíblia, Então, nós somos contra a Bíblia? Não. Nós somos contra a religião budista? Não. Nós somos contra o hinduísmo? Não. O judaísmo? O islamismo? Não. Nós estamos buscando conhecimento, a verdade por trás de todas elas. É diferente. E se nós vamos encontrando evidências arqueológicas, científicas, pesquisas, registros antigos do passado, e que nos apontam caminhos, que nos fazem refletir, questionar, para irmos além, para buscarmos sempre mais e confirmarmos, inclusive, a existência, a passagem, a vinda de Jesus, a presença, a existência de Deus, o que é Deus, na verdade, o que são esses anjos, Esses seres que não estão na Terra. Deus não está na Terra. Eu não vejo Deus aqui. Eu não vejo nenhum anjo aqui. Então eles estão onde? Fora da Terra? Bom, então eles são extraterrestres, É uma hipótese.
Nós precisamos ter a mente aberta, nós temos que sair da bitolação, né, do fanatismo. Temos que começar a pensar por nós mesmos, sairmos dessa doutrinação que eles conduzem a humanidade como gados atrás de informações que eles criaram para manipular a consciência humana, para deixar o ser humano escravo em seus próprios pensamentos, iludindo a gente com ideias que não são reais, são mentiras. Ou seja, criaram uma verdadeira matrix em cima de tudo, inclusive das religiões. Então, é difícil, é polêmico? É. A gente não desrespeita a Bíblia, nós não desrespeitamos o cristianismo, nós não desrespeitamos ninguém. Nós estamos apenas buscando informações para irmos além, sem desmerecer nada. E nós acreditamos sim em Deus, como uma energia, uma consciência, um ser supremo, o criador de todas as coisas. Mas temos a nossa visão, e a nossa visão vai um pouco mais além do que está nas religiões. Então, gente, vamos ter a mente aberta, vamos sair da bitolação, do dogmatismo, e vamos começar a pensar fora da caixinha. Nós precisamos passar aquilo que nós encontramos, aquilo que está oculto, aquilo que as pessoas, na verdade, são impedidas de saber. Porque o sistema, essa matrix que está aí, os governos, as religiões, os sistemas educacionais, políticos, governamentais, não querem que esse conhecimento, que essas informações venham à tona. Não querem. Existem centenas de textos que foram encontrados dando referência à história de Jesus, ou chamados evangelhos apócrifos, que foram totalmente excluídos da Bíblia, totalmente ocultados da humanidade. Por que eles fizeram isso? Se eles montaram um texto, um livro, e vamos colocar aí o Novo Testamento, né, com 4 livros que foram editados, compilados pela Igreja Romana, não pelos apóstolos, pela Igreja Romana, há 500 anos depois da passagem de Jesus Cristo na Terra, e nós hoje estamos encontrando centenas de evangelhos apócrifos. O que isso significa? Para você que é inteligente, que é um pesquisador, que busca a verdade acima de tudo, que não quer ser gado, você vai atrás desses textos, você vai buscar esses conhecimentos, buscar saber o que eles têm a dizer. Existe Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé. Nós estamos abertos à investigação, nós estamos abertos a buscar todas as informações que estão presentes e que não foram ainda passadas para a população. Mas nós estamos encontrando evidências arqueológicas e científicas, textos muito mais antigos que a Bíblia, que nos mostram que houve sim uma intervenção de inteligências que chegaram na Terra, de seres, e que manipularam geneticamente o ser humano. Então nós vamos ter que negar as evidências científicas para seguir cegamente a nossa fé, ou vamos investigar e buscar informação sobre essas evidências? Por que nós estamos apegados às crenças? Por que nós estamos bitolados, nos agarrando desesperadamente a crenças religiosas, né? E numa imagem de Deus que foi criado pelo ser humano? E isso não impede que Deus exista, ele existe, mas o Deus criado pelos homens é uma coisa. E o Deus verdadeiro, essa consciência suprema, criador de todas as coisas, não tem nada a ver com o que nós pensamos, do que o homem pensa e do que o homem escreveu nas escrituras. Nós vamos pegar escrituras indianas, por exemplo, 5.000 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar ali Krishna, por exemplo, conversando com Arjuna, ele se manifestando como Deus e explicando para o seu discípulo como foi a criação, o que existe no universo e o sentido da vida. Leiam o Bhagavad Gita, por exemplo, para vocês entenderem. Pesquisem, busquem informações, estudem os Vedas. E lá atrás, na Índia, Deus já se manifestava para as pessoas. Mas será que era Deus mesmo? Será que é o próprio Criador se manifestando? Quem era esse Krishna? Quem eram os outros deuses que se manifestavam em todas as mitologias e culturas antigas em outros povos? No Egito, na Grécia, quem eram esses seres? Os países nórdicos, que possuem todos os seus deuses, né? Odin, Thor, quem eram eles? São vários deuses? Ou existe apenas um Deus? Então, existe toda uma confusão, porque foi tudo misturado. As religiões colocam Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Ser Supremo,
sendo que existe uma intervenção histórica de seres, de inteligências que se fizeram passar por deuses e por Deus também. E muitas pessoas hoje estão seguindo e orando e oferecendo rituais e sacrifícios ainda em nome destes seres, achando que eles são Deus. Então existe uma distorção muito grande. Os anjos, o que são os anjos? São os mensageiros de Deus. Eles vinham da onde? São seres físicos? Vindo da onde? De outro lugar? Eles moram em qual país aqui? Todos os relatos dizem que eles se materializavam, que vinham de um outro plano, de outra dimensão, e apareciam para as pessoas, depois desapareciam. Eles tinham a capacidade de ir para outra realidade. Então existe uma outra realidade. Se nós acreditamos em algo que está na Bíblia, nós temos que buscar cientificamente entender o que é essa realidade dos anjos, dos seres divinos, dos seres celestiais. Se nós formos pesquisar todas as culturas, todos os povos que tratam de algum tipo de teologia ou de manifestação religiosa, eles apresentam a intervenção de alguns seres. E não é só de um, não. São de vários seres. E que muitos deles chamavam de deuses. As religiões mais antigas, né, da humanidade, que nós conhecemos, né, nessa história conhecida da humanidade, todas as religiões orientais, tirando o budismo e o taoísmo, que são filosofias, né, em cima de algumas divergências do hinduísmo, essas religiões mais antigas sempre apresentavam a presença de um panteão de divindades. E esse panteão de divindades apareceu sempre dentro de uma hierarquia e sempre trabalhando juntos, cada uma com uma função específica, levando conhecimento. E o interessante é que uma característica deles era pedir adoração e pedir rituais para que eles recebessem daqueles povos algum tipo de obediência e de respeito diante da relação que eles tinham, colocando sempre a humanidade como se eles tivessem que servir a estes deuses a todo instante. Na Índia, também vamos encontrar um grande número de divindades. Nós vamos encontrar a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, correspondendo a outras tradições antigas, vão fazer o paralelo com a trindade. Então, no Egito, na Grécia, na China, nos países nórdicos, nós vamos encontrar esses mitos dos deuses. E muitas dessas mitologias apresentavam esse panteão de deuses que correspondia a uma intervenção de seres que vinham de outro lugar, não são da Terra. Então, o que fica para a gente questionar? Existe a possibilidade de nós encontrarmos as evidências arqueológicas, os textos antigos, e fazermos um estudo paralelo, unificando essas informações para encontrarmos a linha em comum entre essas mitologias, entre essas religiões antigas? O que será que aconteceu ali? Então fica claro que algum tipo de intervenção e condução das coisas ocorreu para que a humanidade desse passos maiores. E é interessante perceber que sempre, no meio dessa manifestação de deuses, aparecia o que eles chamavam de avatar, o enviado, aquele que vem diretamente enviado por Deus Supremo para intervir na história. E geralmente era um personagem. E esse personagem fazia uma diferença gigantesca na história. Então nós temos Rama, Krishna, Buda, Lao Tse, mais recentemente Moisés, Maomé dentro do islamismo e Jesus Cristo. Se nós vamos fazer um paralelo e analisar todos esses seres, o que eles fizeram, o que eles falaram, como era a vida deles, como eles se comportavam, eles sempre conduziam o pensamento para um único Deus, a crença e a relação direta com uma consciência suprema, com uma energia suprema, um criador, em contrapartida a todo esse panteão de deuses. Então, algumas religiões, como o judaísmo e o cristianismo e o islamismo, que são as religiões ocidentais, colocaram o monoteísmo, ou seja, a relação direta com um único Deus. Apesar de que nós temos também evidências de que alguns deles estão aqui na Terra, estão querendo ser terráqueos também. Talvez sintam inveja da gente, né? Mas, enfim. Muita gente não sabe, mas algumas linhas, né, não pensam em Deus como algo externo, como algo que está fora de nós. Elas acreditam que Deus, na verdade, está dentro, né? É uma conexão que nós temos que fazer interna.
Então, no mundo, nós vamos encontrar crenças diferentes, pessoas que estão buscando Deus através de manifestações externas e pessoas que estão buscando Deus através de manifestações internas. Por exemplo, na Índia, existe toda a doutrina, a filosofia do yoga, né? O que é o yoga? Reunião, união com Deus. Como eu vou me religar a Deus? Mesma coisa que religião em latim, religare, né? Através do yoga, por exemplo, existem várias técnicas, várias escolas, vários conhecimentos que foram ensinados na Índia de como você se reconectar a essa energia suprema, a essa consciência, a esse ser, através do seu próprio corpo, através da sua própria mente, através das suas emoções, e através da sua sexualidade também, como o Tantra ensinava, que é uma das linhas paralelas ao yoga. Então, existem crenças e religiões e filosofias que são baseadas principalmente na devoção, na adoração, na relação amorosa com Deus, na relação emocional. E muitas pessoas se sentem felizes com isso, estão totalmente integradas e vivendo para Deus, vivendo em monastérios, vivendo uma vida de oração, né? E outras estão buscando Deus dentro deles, entendendo que, na verdade, eles são deuses criadores. E eles fazem isso como? Através do alinhamento da mente, das emoções, do corpo, para se reconectarem ao que eles chamam de eu superior. E eles fazem isso através da meditação, de práticas contemplativas, de outras técnicas. Então, no mundo inteiro, nós vamos encontrar sistemas de crenças e pessoas buscando respostas, buscando uma forma de se reconectar a Deus ou a essa energia suprema, ou para voltarem para o mundo real, ou o mundo espiritual, ou o mundo divino, o mundo cósmico. Não importa. Então nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos condenar a crença das pessoas. Nós simplesmente estamos aqui analisando as religiões, respeitando todas elas e buscando uma linha em comum para que, através da pesquisa científica, nós possamos trazer respostas que possam criar um pensamento que nos conduza à verdade. Não importa se ela é amarela, verde, vermelha, azul, roxa, preta, branca, cada um vai ver de uma cor. Mas nós podemos juntar essas cores e ter uma compreensão de Deus como um arco-íris, como um grande facho de luz que se divide num prisma. Então Deus seria o quê? Essa luz branca, essa frequência única, que pode se manifestar de diversas formas aqui. Então essa compreensão, esse esclarecimento, esse discernimento a gente precisa ter. Em vez de nós ficarmos em guerra, disputando informação e conhecimento uns contra os outros, para ver quem está certo e quem está errado, vamos questionar, vamos buscar informação, vamos pesquisar, vamos sair a campo, vamos perder o medo, vamos sair da zona de conforto, tirar a bunda da cadeira, né? E vamos fazer o esforço e ir atrás da informação, do conhecimento. Sair desse mimimi, dessa coisinha de YouTube, de ficar um discutindo com o outro, e vamos a campo pesquisar e trazer as evidências aqui para as pessoas verem. Como nós de Dáquila fizemos ao ir a campo pesquisar sobre o formato da Terra e realizar os experimentos para ver se existia curvatura ou não. Não adianta as pessoas ficarem filosofando sobre o formato da Terra se ninguém sai a campo para provar o verdadeiro formato da Terra. É isso que nós temos que colocar na cabeça. Apenas que busquem conhecimento. Parafraseando um grande amigo nosso, sábio, e que nos ensina muitas coisas, né? Mas fica aqui o nosso respeito, nossa admiração, até pelas pessoas que questionam, criticam, nos fazem questionamentos. Eu acho que isso é saudável, é importante também para o crescimento e para o avanço, né, das pesquisas. Sempre como parceiros em busca de conhecimento.